Lord, we come to you this morning with grateful hearts. Pai, nós chegamos a Ti nesta manhã com corações gratos. We thank you that you have given us your word, Agradecemos que nos deste a Tua palavra and we know your word is a light to our path. e sabemos que a Tua palavra é luz para o nosso caminho. And so we pray that you would give us insight and understanding into your ways. E assim oramos que nos dê compreensão e entendimento nos Seus caminhos. And we ask for the ability to apply your truth to our raising of children. E pedimos Tua capacitação em aplicar a Tua verdade na educação dos nossos filhos. Be with us this morning. Give us clarity of thought. Seja conosco esta manhã, nos dando clareza de pensamento, Give us alertness. dá-nos alerta. And we pray that you would apply God's word to each of our E hearts. pedimos que Tu possas aplicar a palavra de Deus ao coração de cada um de nós. And we ask this for the sake of our Lord Jesus Christ. E pedimos Amen. isto no amor do Senhor Jesus. Amém. Well, I want to speak to you this morning about helping children live joyfully under the authority of their parents. Quero falar-vos esta manhã sobre como ajudar as crianças a viverem alegremente sob a autoridade. It's really one of the most important areas in which we can teach our children God's ways. Esta é realmente uma das áreas importantes em que nós podemos ensinar aos nossos filhos os caminhos de Deus. And a key passage for this is Ephesians chapter 6, 1 through 3. E uma passagem-chave para esta instrução é Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, that it may go well with you and you may enjoy long life on the earth. Que diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. When I was a child, this was the first verse that I had to memorize from the Word of God. Quando eu era criança, este foi o primeiro versículo que tive que memorizar. And I remember even thinking as a child that it was a strange thing that the first verse I had to memorize was about obeying mom and dad. E eu me lembro pensar que era coisa estranha que o primeiro versículo que tinha que memorizar era um versículo sobre a obediência aos meus pais. But of course, my father had an objective in making that the first verse. Claro que o meu pai tinha um objetivo em fazer este o primeiro versículo para a minha He atenção. wanted for us to embrace the truth that God had called us to be obedient to mom and dad. Ele queria que nós pudéssemos abraçar, aprender a verdade que Deus tinha colocado para nós em relação aos nossos pais. When I was a child, if I was slow to obey, my father would remind me by using this verse. Quando eu era pequeno ainda e quando eu não obedecia prontamente, meu pai me fazia lembrar disso, recordando-me deste versículo. He would say, what's Ephesians 6:1? Ele dizia, o que Efésios 6:1 diz? And I would say, children, obey your parents in the Lord, for this is right. E eu dizia, filhos, obedecei ao Senhor, aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. And he would say, well, you know what you need to do then, don't you? E ele dizia, então tu sabes o que deves fazer, não sabes? Now, there's wonderful teaching going on here. E aqui há ensinamento maravilhoso. What does God's word say? O que diz a palavra de Deus? God's word has necessary implications for you. A palavra de Deus tem implicações necessárias para ti. One evening, my dad invited a friend home for dinner, Uma certa tarde, meu pai convidou alguém para jantar. and during the course of the evening, he was giving direction to myself and my other siblings. E durante aquela tardinha, ele estava dando instruções a mim e aos meus irmãos. And if we were slow to obey, he would say, what's Ephesians 6:1? E quando nós não obedecíamos prontamente, ele dizia o que diz Efésios 6:1. And we would accept the inevitable and we would do whatever it was we were supposed to do. E nós tínhamos que aceitar o inevitável e fazermos o que devíamos fazer. And so at the end of the evening, he said, okay, children, it's 8:30. Say goodnight to our guest. It's time to go to bed. Então, lá por volta das 20h30, ele dizia, então, crianças, é hora de dormir, despedam-se dos hóspedes. Can't we stay up until 9 o'clock? Não podemos ficar até às 9, até às 21? What's Ephesians 6:1? O que diz Efésios 6:1? And we all went off to bed. E aí nós saímos para a cama. As my dad's friend was leaving that night,
Naquela altura, quando o amigo do meu pai saía de casa, he said to my father, "What is Ephesians 6:1? então eu disse, afinal de contas, o que é esse Efésios 6:1? Here's this magical phrase you say to children and they obey you." E o meu pai respondeu, é a frase mágica que você diz às crianças e elas te obedecem. But of course, it's not magic. Claro que não é mágica. It's a training process. É um processo de treinamento. Now, notice the word I used. Sorry? Notice what word I used. Então nota a palavra que eu usei I agora. did not say training event. Eu não disse evento de treinamento. It's a training process Eu disse é um processo de treinamento. where day after day I'm reminding my children of the necessity of obeying mom and dad. No qual, dia após dia, eu lembro as minhas crianças a respeito da necessidade de obedecerem aos Now, pais. God has done something very marvelous in this passage. E nessa passagem, Deus fez algo maravilhoso. You'll notice the passage is addressed to children. Vai notar que a passagem é dirigida aos filhos, às crianças. Children, obey your parents in the Lord. Filhos, obedecei ao Senhor, a vossos pais no Senhor. And what God has done here is He's drawn a circle in which children are to live. E o que Deus fez aqui é desenhar um círculo dentro do qual as crianças devem viver. And the boundary of the circle is honor and obey father and mother. E os limites desse círculo é honra e obedece o pai e a mãe. And the promise is, in the context of obedience, it'll go well with the child and he will enjoy long life. E as promessas no contexto dessa obediência é que vai vos correr bem na vida e terão longos anos de vida. Now, those are two blessings you want for your children. E essas são duas bênçãos que você quer para seus filhos. You want for it to go well with them. Você quer que as coisas vão bem com elas. You want for them to enjoy long life. Você quer que eles gozem de vida longa. These are blessings they want for themselves. São bênçãos que as próprias crianças querem para si. And God says the context in which these blessings are realized is as a child honors and obeys father and mother. E Deus diz que o contexto dentro do qual essas bênçãos se realizam ou se concretizam é no contexto delas honrarem e obedecerem a seus pais. Now, the way we present this truth to our children is very important. Então, a forma que nós apresentamos essa verdade para os nossos filhos é muito importante. We want to make a very persuasive and a very attractive presentation of this truth. Queremos apresentar essa verdade de uma forma persuasiva, de uma forma que traz convicção. Because this is beautiful truth from the Word of God. Essa é uma verdade maravilhosa da palavra de Deus. And we want to present it in a beautiful way to our E children. nós queremos apresentar essa verdade de forma boa. That means I can never come to my children in this way. Então isto significa que não posso me chegar aos meus filhos da seguinte maneira. Listen, I'm your father. Escutem, sou teu pai. I put a roof over your head. Eu vos dou casa para viver. I buy every bite of food you put in your mouth. Cada coisinha que você come e põe na tua boca, sou eu que compro. And every stitch of clothes you wear on your back. E tudo que você está a usar. And as long as you live in my house, you're going to obey me. E por enquanto tu vives dentro da minha casa, vais me obedecer. When we come to them like that, we are actually we are sowing seeds of rebellion. Quando nós nos dirigimos aos nossos filhos dessa maneira, estamos a semear semente de rebelião. Because think about that presentation. Pensa dessa forma da apresentação. It sets up this head-to-head conflict between the parent and the child. Cria um choque, um conflito entre o pai e entre os parentes e os filhos. And the parent is saying, I'm the one with the power. E o pai está a dizer, eu sou a pessoa que tem I'm the one poder. with the gifts to give. Eu sou quem tem dons ou ofertas para dar. And when you live in my house, you're going to do what I E say. quando você vive na minha casa, vai fazer o que eu digo. That does not invite submission. Isto não convida submissão. It invites rebellion. Convida rebeldia. You see, in a biblical vision, I want to make a very different presentation of this truth. Na visão bíblica, eu quero fazer uma apresentação diferente dessa verdade. I want to say to my children, there is a God in heaven. Eu quero dizer aos meus filhos, há um Deus nos céus. He is good. Ele é bom. He
He has made you and me and all things for His Ele glory. criou a você e a mim e todas as coisas para a sua And He's glória. told us how to live for our good and for His glory. E Ele nos ensinou como viver para o nosso bem e para a glória dele. And I insist on your obedience because I know that is what's good for you. E eu estou insistindo na sua obediência porque sei que isto é que é bom para ti. Because as you live inside this circle, Porque ao viver dentro deste círculo, as you honor and obey your father and mother, ao obedecer e honrar teu pai e tua mãe, God promises these marvelous blessings. Deus promete essas bênçãos maravilhosas. It'll go well with you and you will enjoy long life. As coisas irão bem contigo e viverás por muito tempo sobre And a I terra. want for you to enjoy these blessings. E eu quero que você desfrute dessas bênçãos. And that's why I insist that you obey mom and dad. E é por isso que insisto que obedeças à mãe e ao pai. You see, I'm not just demanding obedience from them, Desta forma, não estou apenas a exigir obediência but I'm deles, laying a foundation for this in the Word of God and in the ways of God. mas estou estabelecendo uma fundação para eles baseado na palavra de Deus e na autoridade divina. I'm providing my child with a worldview that makes sense out of my requirement that he obey me. Estou criando para o meu filho um ponto de vista que ele entende para a sua obediência e para a honra a mim. So I'm not just demanding his behavior, Então não estou apenas a exigir o seu comportamento, but I'm providing a rationale for that behavior. mas estou criando um racional para esse tipo de comportamento. And the rationale for it is that there's a God in heaven who is good. E o racional é que há um Deus nos céus que é bom. Children, obey your parents in the Lord. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. This is what we do because there's a God in heaven. Isto é o que fizemos porque há um Deus nos céus. It's not just because I have a dad or mom who demand obedience. Não fizemos isso apenas porque temos um pai e uma mãe que exigem essa obediência. See, I'm persuaded if you demand obedience without giving the biblical rationale for it, Eu estou persuadido que se você exigir obediência sem dar, providenciar um racional bíblico para tal obediência, then you exasperate your children, just like Ephesians 6:4 says. então você está a causar os seus filhos a ira, tal como Efésios 6:4 diz. Now, I've had the privilege of teaching this material in 6 different countries in Africa. Eu já tive o privilégio de ensinar esse material em 6 países aqui na África. And I will make this observation. E posso fazer a seguinte observação. It seems to me that the culture of Africa is much more conservative than the culture of the West. Parece-me que a cultura aqui na África é mais conservativa do que a cultura ocidental. And I appreciate that. I like that. E eu gosto disso imensamente. And my observation is that parents in Africa do not seem to be nearly as permissive of their children as parents in the West. A minha observação é que parece que os pais aqui na África não são tão permissivos como no resto do mundo, especialmente no Ocidente. So that parents are more free to teach children to obey than they are in the West. De modo que pais aqui em África têm maior liberdade de instruir e ensinar seus filhos do que lá no Ocidente. But what I want to emphasize for you this morning is the importance of rooting that obedience in God's Word and in God's truth. Mas o que eu quero enfatizar esta manhã é a importância de basear aquela instrução na palavra e na autoridade, na palavra e na autoridade da palavra de Deus. We want to give our children a worldview that is robust and makes sense out of our requirement that they obey. Nós queremos providenciar aos nossos filhos um ponto de vista, um racional que faz sentido e que lhes capacita a poderem obedecer. We had an illustration of this in our family life. Podemos ilustrar isso com a nossa vida familiar. I have 3 adult children, Tenho 3 filhos crescidos and we have 9 grandchildren. e temos 9 netos. And we went out to have a meal at a restaurant with my youngest son and his 5 children.
E então nós fomos comer uma refeição num restaurante com o meu filho mais novo, com os seus 5 filhos. And at the end of the meal, this was the plan they had for the evening. No final daquela refeição, eles tinham o seguinte plano para aquela noitinha. They were going to go someplace for entertainment with the older 3 children. Eles queriam sair para ir a algures, para se divertirem com os 3 filhos mais velhos. And we were going to take the infant and their 2-year-old home with us. Então nós levaríamos o bebê e a outra criança de 12 anos conosco para casa. And so I'm putting this 2-year-old in the back of my car. Então estou colocando esse miudinho de 2 anos no meu carro. And it begins to occur to him that the rest of the family is going someplace fun, and he's going home with Grandma and Grandpa. Então ele começa a reconhecer que, afinal de contas, ele está a ir para casa com o avô e a avó, enquanto os outros estão indo no outro lado para se And divertir. he was not very happy about E that. ele não estava muito feliz com isso. And so he started to cry. Começou a chorar. I called my son over to the car. Então chamei o meu filho para o carro. I said, "You need to talk to your son. He's not very happy with this arrangement." Eu disse, olha, fale com teu filho, ele não está muito feliz com essa situação. Now, what I observed amazed me. E o que eu observei foi algo que me maravilhou. He said to his son, "Son, you know you can trust God. Ele disse para o filho dele, filho, tu sabes que podes confiar em Deus. God has given you a mommy and daddy who love you. Deus te deu um pai e uma mãe que te amam. And mommy and daddy have wisdom. E mamãe e papá têm sabedoria. And we know the best thing for you is going to be to go home with Grandma and Grandpa tonight." E nós sabemos que a melhor coisa para ti é ir para casa com o avô e a vovó hoje. And daddy's going to pray for you and pray that you will trust God and trust mommy and daddy. E o papá vai orar para que você possa confiar em Deus e a mamãe e em seu pai. And this child stopped crying. We went home and had a very pleasant evening with him. Então essa criança parou de chorar, nós fomos para casa e tivemos uma noite muito bela com ela. Now here's what struck me. Então isto é o que me maravilhou. It was not the first time this child had heard those words. Não foi a primeira vez que aquela criança ouviu essas palavras. He's only 2 years old. Ele tem apenas 2 anos. But he's been being reminded of truth he has already heard hundreds of times. Mas naquela altura estava sendo lembrado de uma verdade que ele já ouviu centenas de vezes. You can trust God. Você pode confiar em Deus. You can trust mommy and daddy. Você pode confiar em mamãe e papá. God has given you parents who love you. Deus te deu pais que te amam. Parents who have maturity Pais que são maduros and wisdom e têm sabedoria and life experience. e têm experiência na vida. And it is a good thing for you to obey mom and E dad. é boa coisa para você obedecer a mamãe e o papá. See, we have to help our children embrace the goodness of being under parental authority. Então é uma boa coisa para ajudarmos nossos filhos a abraçarem a ideia de se submeterem à autoridade parental. We don't accomplish that by simply making demands on them. Não conseguimos fazer isso simplesmente fazendo exigências sobre eles. We accomplish that by reminding them of truth, revealed truth from the Word of God. Fizemos isso por lembrar aos filhos da verdade revelada da palavra de Deus. Because God's Word is powerful. Hoje a palavra de Deus é poderosa God's Word is self-authenticating. e ela se autentica a si mesma. And God's Word finds its root in the human heart. E a palavra de Deus acha raízes no coração humano. And we want to persuade our children of the goodness and rightness of obeying God. E nós queremos persuadir nossos filhos da bondade e das bênçãos, dos benefícios de obedecer a Deus. Which means that we teach them these biblical truths. Então isso significa que ensinamos aos filhos essas verdades bíblicas. Now, I want to define these terms a little bit. Quero definir esses termos um pouquinho.
What do we mean when we talk about honor and obey? O que queremos dizer quando falamos de honrar e obedecer? Obedience is submission to God's authority Obediência é submissão à autoridade de Deus, that causes a child to obey his father and mother immediately without complaining, without delay. que causa a criança a obedecer a seus pais imediatamente, sem se queixar, sem apresentar desculpas. Now, notice that it always has this Godward focus. E, portanto, nota que a obediência é focalizada em Deus. It's submission to God's authority. É submissão à autoridade de Deus. Children, obey your parents in the Lord. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. This is what we do because there's a God in heaven Isto é o que fizemos porque há um Deus nos céus who has revealed truth about how we ought to live. que revelou a verdade sobre como devemos viver. So I want to continually be reminding my children of the necessity of submission to mom and dad's authority. Então quero continuamente estar lembrando os meus filhos sobre a necessidade de obediência a seu pai e a sua mãe. Now, each one of us has a parenting style, Cada um de nós certamente tem um estilo de criar os filhos. and there are different ways that some of us demand that our children obey. E existem formas diferentes que cada um de nós usa para exigir que os filhos obedeçam. Maybe there's someone here who yells at their children, Talvez aqui há quem grita aos filhos. and mother's saying, "Did you hear me?" E uma mãe pode dizer, me ouviste? And the veins are protruding in her forehead and in her neck. E as veias estão sobressaindo na testa e no pescoço. And the quando child grita. realizes, I better obey before she hurts herself. E a criança aí começa a pensar, é melhor eu obedecer antes que ela se fira a si mesma. Or maybe it's when father uses all my names. Ou Maybe when father uses all my names. all my names. That expression, Oh, what does no, it mean? well, Theodore Allen Tripp. Oh, ok. Às vezes é quando o pai usa todos os meus nomes, o nome da pessoa. And I know that when he's using all my names, this is really important. I better obey now. E eu sei que quando ele usa todos os meus nomes, é uma coisa muito importante, convém que eu obedeça. Or maybe it's when mother counts. When she counts. When she counts. 1, 2, 3, Ou talvez quando a mãe conta, não é? 67, 68, 69. 1, 2, 3, 67, 68, By 69. the time she gets to 70, I better have obeyed. Pelo tempo que ela chega a 70, é bom que eu tenha acabado de fazer o que devo fazer. Or maybe it's when I'm threatened. Ou talvez quando sou ameaçado. Young man, do you want a spanking? Queres tatal? I'm only going to ask you one more time. Eu só vou te pedir mais uma vez. I know that 2 times after that, I better have obeyed. E eu sei que a segunda vez acabou, devia ter obedecido até lá. See, whatever your parenting style, your children know when they're going to have to obey, when you really mean it. Qualquer que seja o seu estilo de educar os seus filhos já sabem quando é que devem obedecer. So why not train them through a training process? Então, por que não instruí-los através de um processo de treinamento? When I speak to you in a normal conversational tone, Quando falo contigo num tom conversativo normal, I say words that you understand. eu falo palavras que você entende. I ask you to do something you have the ability to do. Eu estou te pedindo fazer uma coisa que você pode fazer. My expectation is that you will obey me. E a minha expectativa é que você vai me obedecer. And if you don't obey me, we'll deal with that in appropriate ways. Se você não obedecer, havemos de tratar disso de forma apropriada. We have to train our children to obey. Temos que treinar os nossos filhos para obedecer. We also have to train them to honor father and mother. Temos que também treiná-los a honrar o Não. seu pai e sua mãe. Honor is submission to God's authority. E honra é submissão à autoridade de Deus. Remember, it always has this Godward focus. Sempre há essa focalização divina. It's submission to God's authority that causes the child to speak to his parents with respect for the parent's role
as God's agent of nurture and discipline and correction in the child's life. É submissão à autoridade de Deus que torna a criança capaz de falar aos seus pais com a devida consideração, com o respeito pelo papel que eles têm, que receberam do Senhor como agentes de Deus para lhes instruir, dirigir, disciplinar. And we have to train our children to obey, to honor father and mother. Temos que treinar os filhos para honrarem sua mãe e seu pai. That means you cannot give mommy and daddy commands. Isso significa que eles não podem dar mandamentos aos seus pais. You can't say, get me a drink. O filho não pode dizer, dá-me alguma coisa para beber. I love you. I'm delighted to meet your needs. Eu te amo e tenho prazer em cumprir, suprir as suas But you necessidades. can't demand that I give you a drink. Mas você não pode exigir que eu te dê bebida. You can ask me, Podes me pedir. may I have a drink, please? Posso ter algo para beber, por favor? I'll be delighted to help you. Assim, terei prazer em te ajudar. But you must speak to mommy and daddy in respectful ways. Mas tu deves falar ao teu pai e à tua mãe de forma com respeito. Now, I'm persuaded that this can be accomplished in the first 5 years of a child's life. E eu tenho convicção que isso pode ser realizado nos primeiros 5 anos da vida da criança. That we can diligently train them to be people who honor and obey father and mother. Que nós podemos diligentemente treiná-los para serem pessoas que honram o seu pai e a sua mãe. And we don't do that training simply by making demands of them. E não fizemos esse treinamento apenas fazendo exigências sobre eles. We do it by emphasizing the goodness and rightness of God's ways. Fizemos-lo por enfatizar a bondade de Deus e a justiça de fazer essas coisas. Ephesians 6:1 says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Efésios 6:1 diz que filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. It is good and right for a child to be under parental authority. É justo e bom para uma criança estar sob a autoridade. I think of it this way. Eu costumo pensar disto da seguinte Imagine maneira. with me a steam locomotive. Quanto é que custaria comboio? This Comboio de vapor. This locomotive has these massive steel wheels. E essa locomotiva tem rodas de ferro grandes. And it's designed to run on a hardened steel track. E é desenhado para correr sobre ferro And queimado. when that train is rolling down the track, it moves with very little friction up and down the track. E quando ele está aquele carrilho está naquele ferro, ele se movimenta sem grande fricção naquele ferro. Now, imagine with me somebody says, let's liberate locomotives from tracks. Então imagina alguém dizer, bem, vamos libertar essas locomotivas daqueles caminhos de ferro. What a narrow-minded, outdated idea. Isso aí já não serve mais, é uma coisa antiquada. That's old-fashioned, the idea that trains can only go on É tracks. coisa antiquada dizer que os comboios só podem andar naqueles caminhos de ferro. Let's let the train go through the field or in through the woods. Vamos libertar os comboios para que possam percorrer os campos e até as aldeias. How free is the train once you take it off the tracks? Que liberdade terá o comboio uma vez tirado daqueles ferrolhos? It's not going to go anywhere. Não há de ir a nenhum lado. You see, the train is designed for the tracks. O comboio foi desenhado para aqueles ferros. And Para what andar naqueles ferros. God has done for humanity is He has laid tracks on which we are to run. E o que Deus fez é que Ele colocou caminhos de ferro para nós andarmos. And your children will experience the greatest freedom as they run up and down the tracks that God has laid for E os them. seus filhos vão experimentar a maior liberdade ao se colocarem naqueles caminhos e conduzirem sua vida neles. Now, there are two blessings promised in this passage. E existem duas bênçãos prometidas nessa passagem. The passage says, it'll go well with you. A passagem diz que para que vá bem contigo.
And I want you to think with me about this in two ways. E quero que reflitam comigo sobre isto aqui de duas maneiras. There are marvelous spiritual blessings that come as a child lives under God's authority. Existem bênçãos espirituais maravilhosas que vêm quando uma criança vive sob a autoridade. Because the child is learning, I can trust God to determine what is good for me. Porque a criança está aprendendo que ele pode confiar em Deus para determinar o que é melhor para mim. And I will have the greatest joy as I live in obedience to God and God's ways. E eu terei a maior alegria ao viver em obediência a Deus e aos pais que Ele me deu. And living according to God's word is the pathway of blessing for me. E viver de acordo com a palavra de Deus é o caminho de bênçãos para mim. Those are marvelous blessings. Essas são bênçãos maravilhosas. They actually prepare our children for embracing the gospel. E elas preparam nossos filhos para aceitar o Evangelho. Because the gospel is submission to God and God's ways and God's truth. Porque o Evangelho é submissão a Deus, ao caminho de Deus e às verdades de Deus. So there are wonderful spiritual blessings that come as a child learns to obey mom and dad. Então há bênçãos espirituais tão maravilhosas que vêm quando uma criança aprende a obedecer a Deus. There also are natural blessings that come. Mas também há bênçãos naturais. It goes well with the child. As coisas vão bem com a criança. Because the adults in this child's world realize he's a child under authority. Porque os adultos neste mundo começam a reconhecer que aqui está uma criança sob a autoridade. Imagine with me that you are going to have a day of recreation and enjoyment with your children. Imagine comigo que você teria um dia de recreação portanto, com os seus filhos. And you are going to take them to a park or someplace enjoyable. E você levaria os filhos para um parque ou um lugar onde podem se divertir. And you wanted to invite another child to come along so that they would have greater enjoyment of their day. Então você decide convidar uma outra criança para vir juntamente para que os seus filhos tenham um melhor tempo de divertimento. Who are you going to invite to come with you? A quem você convidaria para vir juntamente? Are you going to think, who do we know who is wild and disobedient? Você vai pensar, quem conhecemos que é uma pessoa livre e muito desobediente? Let's invite him to come with us. Convidemos-lo para vir conosco. That'll be fun. Isso aí vai ser divertido. You see, you're not going to do that, are you? Mas você não vai fazer isso, vai? Who are you going to invite? A quem você vai convidar? You're going to invite a child who you perceive to be responsive to adult authority. Você vai convidar uma criança que você pensa que ela responde à autoridade de adultos. And think of the countless times in a child's life when opportunities come to children who are under authority. E pensa das várias oportunidades que vêm à criança quando ela é uma criança sob a autoridade. In every way, it goes well with a child who lives under authority. Quanto aos céus, as coisas vão bem para uma criança que vive sob a autoridade. God also promises long life. Deus também promete vida longa. There are blessings of protection and prosperity and even longevity that come to a child. Essas são promessas de proteção, prosperidade, até mesmo longa vida ou longevidade que vem com essa obediência. Richness and fullness of life. Riqueza e plenitude de vida. Now we all know there are those tragic circumstances in which God takes children who are very young. Sabemos sim que existem aquelas circunstâncias trágicas em que Deus permite uma criança passar. And we have to rest in God's wisdom and in His providence in those circumstances. E naquelas circunstâncias devemos descansar na sabedoria e na soberania de Deus. But there's a general biblical principle here. Mas há um princípio bíblico geral aqui. That God brings great blessing as we live according to His ways. Que Deus traz grandes bênçãos ao vivermos de acordo com a sua palavra. And that is summarized in the statement, He will enjoy long life. E essas bênçãos são, portanto, acham o seu sumário na expressão, ele terá longa vida. When I was a child, we lived in a very busy city in America. Quando eu era criança, vivíamos numa cidade muito cheia, muito ocupada.
na América. There was no place near our home to play American baseball. Não havia nenhum lugar perto da casa para nós jogarmos aquele futebol americano. And so ou baseball, baseball. we would play on the car park of a factory near our home. Então costumávamos jogar num parque de estacionamento perto de uma fábrica. One day we were there playing at the factory, Então dia estávamos a jogar aí ao pé daquela fábrica and some other boys came along and they were throwing stones at the windows in the factory. e outros rapazes vieram e estavam lançando pedras sobre as janelas da fábrica. Someone called the police, Alguém chamou a polícia. and the police came and we ran home and told our parents about this exciting thing that had happened. Então a polícia veio e nós corremos para casa dizer aos pais sobre essa coisa tão excitante que aconteceu lá. And so they told us, we don't want you to play there anymore. E os pais disseram, não queremos que vocês voltem a brincar lá. Because they didn't want us to get implicated in this vandalism. Porque eles não queriam que nós ficássemos implicados naquele tipo de vandalismo. So one day, after I'd been told not to play there, my friend said, let's go play ball at the factory. Então dia, depois de eu ter sido dito para não voltar lá a brincar, meu amigo disse, vamos brincar lá naquela fábrica. I said, I can't, my mom won't let me. E eu disse, não posso, minha mãe não vai me He says, deixar. come on, your mom will never know. Eu disse, venha lá, sua mãe nunca vai saber. And so I went with him. Então fui com ele. And we threw our baseballs and our bats over the fence. Então atiramos a nossa bola e nossos paus de jogar And sobre o muro. we're climbing the fence. Subimos o muro My youngest brother, Mark, was with me. e o meu irmão mais novo, Marcos, estava comigo. Mark is 6 years younger than I am. E Marcos é 6 anos de idade menor do que a mim. And he saw me going over the fence. Ele me viu subir o muro. He looked at me and he said, you don't want to live long, do you? Ele olhou para mim e disse, você não quer viver muito tempo, queres? And my friend said, what will happen? Will your mom kill you? E o meu amigo disse, o que vai acontecer? Sua mãe vai te matar? And of course, Mark wasn't referring to mother killing us. Claro que o Marcos não estava a se referir à mãe nos matar. He was thinking about this passage of Ele estava a scripture. pensar dessa passagem das Escrituras. You're not obeying mom and dad. Você não está a obedecer mamãe ou papá. Your days are numbered. Seus dias estão contados. Now, there was something very beautiful about that because he was applying the scripture directly to our situation that day. Então a coisa maravilhosa a respeito disso aqui é que o meu irmão estava aplicando as Escrituras diretamente para a nossa situação naquele dia. So, as we teach our children to honor and obey father and mother, Então, ao ensinarmos nossos filhos a orar e a obedecer aos pais, we want to continually remind them of these marvelous blessings that God promises. queremos continuamente lembrá-los das maravilhosas bênçãos que Deus promete. Every child wants for it to go well with him. Toda criança quer que as coisas vão bem com ele. Every child wants to enjoy long life. Toda criança quer gozar e desfrutar longa vida. And God says those blessings come as we live in obedience to God and His E ways. Deus diz que essas bênçãos vêm quando nós vivemos em obediência à sua palavra. Now, as we teach these things to our children, Então, ao ensinarmos essas coisas aos nossos filhos, we want to continually remind them of the importance of these lessons by looking at God's Word with them. queremos continuamente lembrar-lhes da importância dessas coisas, considerando a palavra de Deus com eles. And I used to find this passage a very excellent passage that Margie and I would bring to our children. Eu sempre achei essa passagem ser muito maravilhosa, de modo que sempre lembrava os filhos. Proverbs 9, 7 through 9. Provérbios capítulo 9, versículos 7 a 9. Could you read those three verses for us? Que diz 7 a 9, de Provérbios 9. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará.
Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. I used to talk to my children when they were struggling with obedience by looking at this passage with them. Sempre que os meus filhos tivessem a ter dificuldades em obedecer, eu costumava conversar com eles olhando para essa passagem. I would draw a stick figure of a parent, E eu costumava... stick figure. just an outline of a parent. Eu costumava então pintar um quadro de um pai. And I would say to them, there are 4 activities, 4 things the parent is doing in this passage. Can E you find them? eu sempre dizia que nessa passagem há 4 coisas que um pai está fazendo. And I wouldn't tell them, but I would make them find these in the passage. E eu não costumava lhes dizer o que é, mas guiava-lhes para que descubram essas coisas The sozinhos. parent is correcting, reproving, instructing, teaching. E aqui o pai está corrigindo, está repreendendo, está instruindo, está ensinando. And I would say to my children, there are 2 different responders to this correction, reproof, teaching, instruction, and teaching. E nesse quadro de correção, repreensão, instrução e ensinamento, há 2 respondentes. And I would say to them, can you find who those different responders are in the passage? E eu dizia para os filhos, vocês podem descobrir quem são os 2 respondentes nessa So passagem. I wouldn't tell them, I would make them find them in the passage. Então eu não lhes dizia, mas guiava-lhes para que possam encontrar quem responde nessa And they passagem. would eventually discover there's the wise man and the righteous man. Eventualmente eles chegavam à conclusão de que há o respondente sábio e justo, And then the other responder is the scoffer or the wicked man. e o outro respondente era o escarnecedor e o perverso. And when the wise man receives instruction, E quando o sábio recebia a instrução, how does he respond? como é que ele responde? And they would see he loves the person. E eles descobriam que o sábio ama a pessoa. He grows wiser. Ele cresce em sabedoria. He increases in his wisdom. Ele aumenta na sua sabedoria. And the scoffer, E o escarnecedor, por sua vez, he abuses, he injures, he hates the person who ele instructs him. abusa, fere e odeia a pessoa que lhe dá a And I instrução. would say to my children, which one are you in this situation with mom, E eu with dad? perguntava aos filhos, em relação ao papai e à mamã, que tipo de respondente vocês são? Now notice what I'm doing. Nota o que estou fazendo. I'm not accusing them. Não estou lhes a acusar, I'm not striking them on the head with the Bible, não estou lhes batendo na cabeça com a Bíblia, but I'm asking them to evaluate themselves. mas estou a pedir que eles se analisem a si mesmos. Which of these is a description of the way you are responding to mom and dad right now? Qual dos 2 é uma descrição da maneira que você agora está a responder à sua mãe e ao seu pai? Are you responding with love and growing in wisdom? Está respondendo com amor e crescendo em sabedoria? Or are you being angry and hateful and abusive to mom and dad? Ou você está se aborrecendo e ferindo e injuriando e odiando a mãe e o pai? And I found this was an excellent passage to use to help my children to evaluate themselves when they were struggling with obedience. Então achei que essa era uma passagem boa, excelente para usar para ajudar meus filhos quando estavam a batalhar a obedecer. Let me encourage you, make rich use of the Word of God as you instruct your children. Quero encorajá-los a fazer uso amplo da palavra de Deus para educar os seus filhos. Isaiah 55 says, God's Word will not return void. Isaías 55 diz que a palavra de Deus não voltará vazia It will accomplish God's purposes. e que ela haverá de cumprir os propósitos de Deus. Now, nowhere does it say that Ted's words won't return void. Em nenhum lugar nas Escrituras diz que as palavras de Ted não vão voltar vazias. But God's Word will not return Mas void. a palavra de Deus So I não need voltará vazia. to use the Word of God with my children. Então preciso usar a palavra de Deus com os meus filhos. As children get older and they embrace the idea of being under mom and dad's authority, E ao crescerem os filhos e ao aceitarem a ideia de estarem sob a autoridade do papai e da mamã,
then we can teach them how to appeal to authority. Então podemos lhes ensinar como eles podem apelar à autoridade. Now, you don't teach this to a 3-year-old or a 5-year-old. E você não pode ensinar isso, por exemplo, para um dojo, um filho de 2 ou 5 anos de But idade. as you're dealing with young teenagers, for example, Mas quando começa a tratar de filhos que estão nos seus 10, 11, por exemplo, we can teach them to appeal to authority. então podemos ensiná-los a apelar à autoridade. And we can say to them, when mom and dad ask you to do something and you would like us to reconsider, you can appeal to us. Então podemos dizer para eles, olha, quando o papai ou mamãe te pedem para fazer alguma coisa e você gostaria que eles repensassem o que estão te pedir, você pode lhes pedir. You can come to us in respectful ways and we will hear you and we will interact with you. Você pode vir a nós de forma respectiva e nós vamos te ouvir e vamos interagir contigo. Now, obviously, appeal to authority cannot be a subtle way to disobey or to rebel. Certamente que o apelo à autoridade não pode ser uma forma subtil de se rebelar. And the appeal has got to be brought in a respectful manner. E o apelo deve ser trazido de forma respeitosa. Desculpe. And it should not be a way to delay or avoid obedience. E esse apelo não deve ser uma forma de evitar ou atrasar o ato de obediência. But appeal to authority, and the child must be prepared to obey regardless of the outcome of the appeal. Uma criança deve sempre estar preparado para obedecer, não importa a conclusão daquele apelo. But appeal to authority gives our children some constructive way to interact with us when they would like us to reconsider. Mas apelar à autoridade é uma boa oportunidade para os filhos poderem interagir com os pais na forma que eles vão responder. Now, one of the objections people raise when I teach this teaching Uma das objeções que recebo quando dou esse ensinamento is they say, how do children learn to be decision makers? How will children learn to be decision makers if they're required to obey you all the time? Então, como é que as crianças vão aprender a tomar decisões se eles são requeridos a te obedecer todo o tempo? And of course, the best way to teach children to be decision makers is to model for them good decision making. Claro que uma melhor forma de ensinar as crianças a tomarem decisões, boas decisões, é por você mesmo ser um modelo de como tomar boas And decisões. as our children are growing up in our homes, we want to talk to them about how godly people, thoughtful people make good, solid decisions. E ao viverem as crianças conosco na casa, nós queremos falar com eles sobre como pessoas tementes a Deus tomam decisões sólidas. We even want to draw them into our confidence and share with them how we have reasoned in decisions we have made regarding our family. Até queremos lhes trazer a confidência pessoal para lhes mostrar como nós raciocinamos nas decisões que nós tomamos. We can teach them how to think in biblical ways, Podemos ensiná-los como pensar biblicamente, how to identify things that are boundary issues in the Word of God. ensiná-los como identificar certos limites de acordo com a You palavra see, de Deus. wherever God has given a command, Pois aonde quer que Deus tenha dado um or mandamento, wherever God has given a prohibition, ou aonde quer que Deus tenha colocado uma proibição, then we have a boundary, ali temos um limite. and we know what we are to do, E nós sabemos o que devemos fazer, because we must always obey God. porque sempre devemos obedecer a Deus. There are other things that are wisdom issues, Há outras coisas de sabedoria. and the Bible doesn't speak to the wisdom issues in the same way that it does to boundary issues. E a Bíblia não fala dessas questões de sabedoria da mesma maneira que ela fala de questões de limites. Let me give you an illustration. Vou ilustrar.
Now, forgive this as a very American illustration. É uma ilustração muito americana, portanto, desculpem. But imagine with me that I'm going to buy a new watch. Mas imaginem comigo que eu vou comprar um novo relógio. And I go to the jeweler, and he has laid 3 very beautiful watches out in front of me. E eu vou ali à loja, onde, portanto, 3 relógios muito bonitos me são colocados. em frente. And I'm looking at these watches, E eu estou olhando para esses relógios and he gets distracted by another customer. e o dono da loja fica distraído por um outro cliente que está aí. I don't have to think, maybe I should just grab one of these watches and run from the store. Então, eu não preciso até nem pensar, talvez possa pegar todos esses relógios e sair pela porta correndo. That's a boundary issue, isn't it? Isso é uma questão de limite, não é? God's word says, thou shalt not steal. A palavra de Deus diz que não roubarás. It'll always be wrong to steal the watch. Sempre será uma coisa errada roubar o relógio. Now, should I buy the watch? Então, devo comprar o relógio? That's a wisdom question, isn't it? Essa é uma pergunta de sabedoria. I won't find a passage of scripture that says, thou shalt buy this watch. Não vou encontrar nas escrituras uma passagem que diz tu comprarás o relógio. And I won't find a passage that says, thou shalt not buy this watch. Mas também não vou encontrar uma passagem que diz não comprarás o relógio. Now, does that mean the Bible doesn't speak to this question? Então significa que a Bíblia não fala desse assunto de compra? Of course not. Claro, não significa isso. The Bible gives me wisdom principles from God's word. A Bíblia me dá princípios de sabedoria a partir das escrituras. And those wisdom principles will guide me in making a wise decision. Esses princípios de sabedoria nas escrituras vão me guiar para tomar uma decisão sábia. I can ask myself, can I afford the watch? Posso me perguntar a mim mesmo, tenho capacidade de comprar o relógio? If I can't afford it, then obviously it's not God's will for me. Se não tenho capacidade, então não é a vontade de Deus para mim. I can ask myself, is it a good value? Posso me perguntar a mim mesmo, comprar esse relógio é de bom valor? I don't want to spend $100 for a $50 watch. Eu não quero gastar $100 para comprar um relógio que vale $50. That's not good stewardship of the money God has given me. Isso não é boa mordomia do dinheiro que Deus me deu. At my age, I have to ask myself, can I read the numbers on the dial? Na minha idade, tenho que me perguntar ainda, será que posso ler os números nesse relógio? You see, those are wisdom questions. São perguntas de sabedoria essas. Now, the Bible gives me guidance about whether or not to buy the watch. E a Bíblia me dá orientação sobre se devo ou não comprar You see, o relógio. if you want your children to be good decision makers, teach them how to do that kind of reasoning. E se você quer que os seus filhos sejam sábios na tomada de boas decisões, ensine-lhes a refletir desta maneira. And then as they get older, you're going to give them opportunities to practice. Claro que sempre deve também lhes dar as oportunidades para praticarem. So when your children are teenagers, there may be occasions where you say, you make a decision here. Então, quando os filhos estão crescendo, você pode lhes dar uma oportunidade de dizer, nessa situação você toma a And decisão. I'm not going to tell you what to do. Eu não vou te dizer o que fazer. But I do want you to come back to me and tell me how you have reasoned and how you've come to the conclusion you've come to. Mas eu gostaria que, depois de tomar a tua decisão, você venha a mim me dizer como é que você pensou sobre esse processo e como é que chegou àquela decisão. And as we teach our children to submit to authority, we can always bring them to Christ. E ao ensinar os filhos a submeter à autoridade, podemos sempre trazê-los a Cristo. Because Christ is the model of submission to authority. Pois Cristo é o modelo de submissão à autoridade. Remember what Jesus says? Lembra-se do que Jesus diz? I have come from the Father. Eu vim do Pai. I speak the words of the Father. Falo as palavras do Pai. I do the will of the Father. Eu faço a vontade do Pai. And that Jesus submitted himself to the Father in every possible way. E Jesus se submeteu ao Pai de todas as formas possíveis. Even to the point of death on the cross. Até mesmo ao ponto de morte na cruz. Now, what that illustrates for us O que isso ilustra para nós is that submission does not mean that I'm inferior. é que submissão não significa que eu sou inferior.
Because Christ's submission to the Father was not the submission of inferior deity to superior deity. Pois a submissão de Cristo ao Pai não era uma submissão de uma divindade inferior a uma divindade superior. He was equal with the Father. Ele era igual ao Pai. He was fully God. Ele era Deus, completamente He was Deus. eternally existing with the Father. Ele existia eternamente junto com o He Pai. was fully God. Ele era plenamente Deus. And yet, for the purpose of redemption, he put himself under the authority of the Father. Mas para o propósito da redenção, ele colocou-se sob a autoridade do Pai. And so it shows that submission does not mean that I'm inferior. Então isso ilustra que submissão não significa que eu sou inferior. Rather, it means that I'm living under the will of God. Em vez disso, submissão significa que eu estou vivendo sob a palavra de Deus. And of course, Christ is the one who empowers our submission. Portanto, é Cristo mesmo que autoriza e capacita a nossa submissão. And even from early days, we want to remind our children the fact that Jesus can help them to obey mom and dad. Então, desde pequenice, nós queremos sempre lembrar nossos filhos que Deus é quem capacita a nossa submissão When ao we papai see e à them mamãe. struggling with obedience, Quando os vemos batalhando com obediência, we can say to them, I podemos know lhe it's hard to obey, sei que é difícil obedecer, but you know who can help you? mas sabes quem pode te ajudar? Jesus can help you to obey. Jesus pode te ajudar a And if you obedecer. pray and ask Jesus, he will help you to submit to mommy and Se daddy. você orar e pedir, Jesus vai te ajudar a submeter ao papai e à mamãe. So we want to continually remind our children that submission is empowered by Christ. Queremos sempre lembrar aos nossos filhos que a submissão é capacitada e autorizada por And it's Cristo. Christ who makes our submission joyful. E é Cristo que torna a nossa obediência alegre. Remember how Hebrews 12 describes Jesus, Lembra-se de como Hebreus 12 descreve a Jesus, who for the joy set before him endured the cross. que pela alegria ou pelo gozo perante ele suportou a In cruz. joy, he was obedient to the Father. Em alegria, ele foi obediente ao Pai. And we can help our children see that joyful submission is found in submitting themselves to God. E podemos ajudar os nossos filhos a ver que uma submissão alegre se encontra ao submetermos-nos à palavra de Deus. Oh, let me encourage you. Root your requirement that your children obey in God's rich truth. Permita-me que lhe encoraje que possa basear o seu pré-requisito de submissão dos filhos a ti na palavra de Deus. So your children are not just learning to obey you, Para que os teus filhos não apenas aprendam a obedecer-te, a ti, but as they obey you, they're obeying God. mas que ao obedecerem a ti, estão obedecendo a Deus. And that act of submission to your authority E que a sua falha de submissão a ti is a submission to the authority and goodness of God. é falha de submissão à autoridade de Deus e à bondade de Deus. Amen. Amém.